vamos para uma aula muito especial de cartas muito conhecidas, uma adoradas, outras como muito temidas, né? Eu acho que, assim como a carta da morte que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai falar do diabo, a torre e a estrela para dar um ufa, né, gente? Mas vamos entender o simbolismo dessas cartas. Começando pela carta do diabo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, não tá falando nada de diabo na tua vida, não tem nada a ver com isso. É um simbolismo, ele traz simbolismos. Se a gente olha para essa carta, o que a gente vê? A gente vê essa figura, né, do diabo, e aí a gente vê um homem e uma mulher acorrentados e presos a essa figura, né? E pode ver que ele tá com uma mãozinha para cima e uma mãozinha para baixo. O que essa carta traz? Essa carta, né, ela traz o sentido da materialidade, das coisas da materialidade. Então, isso pode ser dinheiro, prazeres sexuais, vivências, vícios. Tudo que a gente fala da materialidade está ligado à carta do diabo, né? Então, qual é a lição que a carta do diabo traz? Aqui a gente tem dois lados. O primeiro lado, muitas vezes, é olhando para você e falando: se liberta e vai curtir a vida, sabe? Aceita os prazeres da vida, aceita as possibilidades de viver com mais prazer. Então, sabe aqueles momentos que às vezes a gente está trabalhando demais, ganhando dinheiro, mas a gente não está vivendo aquele dinheiro? O diabo vem e fala: larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser boba, vai viver, né? Ou quando a gente tem algumas restrições com relação a relacionamentos amorosos, a se entregar, a vivenciar certas coisas, muitas vezes até sexuais, e aí ele fala: vai viver, para de ser bobo, né? Vai curtir a vida, vai viver os prazeres da vida, né? Solta as amarras, solta as correntes do conservadorismo. Ele traz essa imagem. Por outro lado, também, a gente tem um lado um pouco negativo que fala do excesso de apego à materialidade, né? Então, às vezes, se prende em vícios, e aí os vícios podem ser vício em dinheiro, vício em bebida, vício em droga, vício em sexo, vícios, né? Tudo que é excesso. E aí fala: olha, solta, você está se prendendo também, porque é uma forma de prisão, um vício. Então, solta desse vício, se liberta desse vício, você está preso demais a esse vício. Então, o diabo, ele traz isso, essa forma, né, da gente entender e lidar com a materialidade, né? O ser humano, a gente está aqui na Terra vivendo a materialidade. Quando a gente fala de materialidade, a gente fala de tudo que a gente vivencia aqui. Então, a gente fala de dinheiro, a gente fala de relações, né? Tudo isso é matéria. Então, aqui a gente está falando dessa relação com a matéria. É isso que o diabo traz, para a gente rever a nossa relação com a matéria, se ela está positiva, se ela está negativa, se a gente está se prendendo e não está vivenciando a matéria, porque às vezes a gente entra nessa que a gente não pode, ou se está vivenciando demais, ou se está exagerando. Então essa é a visão, na verdade, que o diabo traz na mesa quando ele vem no tarô, tá bom? Carta da torre, muita gente tem muito medo dessa carta, né? Quando a gente olha para essa carta, o que a gente vê? A gente vê uma torre sendo atingida por um raio, né? E aí ela começa a pegar fogo, começa a ruir, começa a ter uma coroa caindo ali, as pessoas pulando da torre. É uma imagem desesperadora. Sim, eu concordo. Mas, o que essa carta fala pra gente? Ela fala que algo vai acontecer na sua vida, e às vezes já tá acontecendo, que vai desconstruir completamente alguma área. E isso pode ser infinitas coisas na nossa vida, mas que vem aí uma ação, né? Do destino, do universo, seja lá do que você acredita, que vai desconstruir alguma coisa completamente. Só que o que a gente tem que entender é que às vezes a gente precisa desconstruir para reconstruir. O mais importante é que, se vocês olharem, a base da torre é uma base muito mais forte. Então, vai desconstruir o que precisa, vai cair o que precisa cair. A base é forte e aí a gente tem que reconstruir.
Então a torre, ela sempre vem para desconstruir algumas coisas que a gente não está conseguindo sozinho. Tem esse acontecimento do destino, desconstrói para que a gente reconstrua melhor, mais saudável, com mais base, com mais solidez, com mais força. Essa é a carta da torre, entende? E muitas vezes, quando ela vem no lado sombra, ela vem trazendo exatamente isso, o medo da mudança, o medo de desconstruir, apego a verdades absolutas, que a gente tem que deixar, às vezes a gente tem que deixar as coisas ruírem, né? Às vezes a gente tem que deixar o raio vir e desconstruir, entende? Tem muito isso aqui. Então, essa é a verdade da carta da torre. A carta da torre não é simplesmente algo trágico que vai acontecer na sua vida. Ela fala de transformação, de desconstrução para reconstrução. Entende? Essa é a força da carta da torre. E por último, a lindíssima carta da estrela. Uma das cartas mais positivas do tarô, né? A gente vê que uma mulher completamente desnuda, com muitas estrelas acima da sua cabeça, um joelho na terra, um pé na água e jogando água tanto na terra quanto na água. E isso quer dizer que ela está nutrindo o seu ambiente com emoções. Ela está despida, então aqui não tem ego, né? Aqui é só essência. E aí é a nutrição da essência. E a gente fala aqui muito de sonhos, de realização de sonhos, de fé, de que tudo vai dar certo, de esperança, sabe? Essa é a força da carta da estrela. E aí, quando ela vem no lado sombra, às vezes a gente fala um pouco sobre o medo de se despir e encontrar sua própria essência, porque os sonhos verdadeiros e as emoções verdadeiras vivem na nossa essência. Então ela fala dessa dificuldade de se despir, de encontrar com os verdadeiros sonhos, de encontrar com a própria essência, uma dificuldade de ter esperança na vida, de ter fé na vida, entende? Então essa é a força da estrela. Quando ela vem do lado positivo, ela é muito boa, ela fala de coisas boas, ela fala de fé, de esperança, de sonho, de encontro com a sua essência, daquilo que está mais guardado lá dentro da gente, tá bom? Essa aula é só isso. Um beijo, te vejo na próxima!